Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Lid. Nós estamos aqui para contar mais uma historinha, dessa vez com os primários. E o tema da nossa lição é José, um herói de escravo a governador. A nossa história desse trimestre, todas elas vão falar sobre heróis e heroínas da Bíblia. E a primeira que nós contamos é a lição de número 2, que fala sobre José, um herói de escravo a governador. Já já vocês vão saber o motivo desse tema. Mas antes disso, nós vamos ler o versículo que se encontra, sabe onde, crianças? Em Josué 1:9, que diz assim: Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué 1:9. A nossa lição fala sobre José. José era o filho preferido de Jacó. Jacó deu uma túnica muito bonita, toda colorida para José, fazendo com que os seus irmãos ficassem muito chateados. Eles já não gostavam de José, ficaram com mais raiva ainda. Mas pior do que isso, foi quando José teve um sonho e contou esse sonho para os seus irmãos. Seus irmãos ficaram muito chateados com José ao ponto de querer matá-lo. José era um jovem temente a Deus, ele era um herói porque ele confiava em Deus. Jacó tinha 11 filhos, mas 12 com José, mas José era o preferido dele. E um dia ele pediu a José que fosse até o campo onde seus irmãos estavam reunidos, cuidando das ovelhas. Quando chegou lá, seus irmãos jogaram José dentro de um buraco, uma cisterna bem funda. Enquanto eles ficavam pensando o que fazer, porque uns queriam matar, mas outros achavam que não era bom matar. Então eles decidiram o quê? Vender José. Vinha um grupo de pessoas que compravam e vendiam coisas e eles venderam José para esses homens. Esses homens compraram José como escravo. E chegando, e levou José até o Egito. Só que antes disso, seus irmãos pegaram sangue de animal e passaram na sua túnica, para que o seu pai pensasse que ele tinha realmente morrido por um animal. Só que quando chegou no Egito, José passou por uma grande prova. A primeira prova grande dele foi ter sido vendido por seus irmãos, mas ele estava firme no Senhor. Chegando lá, ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar, que era chefe da guarda do rei do Egito. Mas José, devido a ser um rapaz temente a Deus, Deus o honrou. E chegando lá, Potifar gostou tanto de José que colocou ele como seu mordomo, ou seja, chefe geral da sua casa. Tudo na casa de Potifar era José que resolvia. Só que mais uma vez José passou por uma situação difícil. A mulher de Potifar gostou de José, mas José fugiu dela. Então ela, com raiva de José, mentiu para o Potifar que José tinha agarrado a sua mulher. E Potifar acreditou nela e mais uma vez, injustiçado, José dessa vez foi preso. Depois de ter sido escravo, agora ele era prisioneiro. E quando ele chegou na prisão, Deus mais uma vez o honrou. E o chefe dos carcereiros se agradou de José e colocou ele como chefe de todos os outros prisioneiros. E José estava ali esperando até o Senhor fazer uma obra na vida dele, quando um dia o padeiro e o copeiro foram presos. E um dia cada um teve um sonho e José decifrou o sonho de cada um, que o copeiro voltaria para o palácio e que o padeiro morreria. E quando ele falou isso para o copeiro, ele disse que quando o copeiro chegasse lá, lembrasse dele para que ele tivesse misericórdia e tirasse ele da cadeia. Só que passaram-se o tempo e o copeiro nada falou, esqueceu de José. Até que um dia, Faraó teve um sonho. E este sonho o angustiou de tal forma que ele pediu para todos os seus magos, todas as pessoas, os sábios do reino, mas ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Foi aí que o copeiro lembrou que o José na prisão tinha dito o que significava o seu sonho e falou para o faraó. E Faraó, o rei do Egito, mandou que José viesse à sua presença. E José disse que ele não poderia dizer, mas que Deus dava sabedoria para que ele pudesse dizer o significado do sonho. Então, José disse para o faraó que o significado do sonho era que haveriam 7 anos de muita fartura, muita comida, mas que haveriam 7 anos de muita fome. E que ele deveria escolher uma pessoa muito sábia e inteligente para poder guardar mantimentos na época da fartura para o momento de fome. Então o faraó, no mesmo momento, chamou José para fazer isso. José se tornou governador de todo o Egito. Ele era a segunda pessoa depois de Faraó, depois do rei do Egito. Ou seja, por confiar em Deus, mais uma vez José foi abençoado e ele se tornou herói. Sabe por quê? Porque ele conseguiu armazenar alimento, mantimento, e todos os países bem distantes vinham até o Egito para poder comprar alimento. E lembra dos irmãos de José, que vendeu ele para
para aquele mercador? Pois é, eles também vieram até José comprar mantimento. E vocês acham que José se vingou deles? Não, Josué perdoou, porque porque José era um homem de fé, era um homem temente a Deus, era um herói, porque confiava em Deus. E ele salvou não somente a sua família, mas todas as pessoas que naquela época estavam necessitando no tempo de fome. Porque ele confiou em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós somos heróis e heroínas do Senhor. Então, crianças, confie em Deus, leia a palavra, ore, busque a Deus para que você também seja herói, tá bom? Um beijo e até a próxima lição. Tchau, gente.